tenho palavra de Deus para o seu coração. Eu acredito que Deus vai falar com você. Porque o Espírito Santo de Deus conspira a favor da vida. Deus está ao nosso lado para que nós enfrentemos os momentos que hoje parecem tão tenebrosos. E são. Mas Deus não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu o espírito que animou a vida de Jesus, que o ressuscitou dos mortos, o espírito de vida que está conosco. Permita-me ler para vocês hoje o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do versículo de número 24. 1 de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 24. O texto da Bíblia diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu falo essa mensagem no dia 15 de agosto de 2021. Eu quero registrar a data. Eu sei que esse vídeo vai ficar no YouTube por anos e anos e anos, mas eu quero que fique registrada a data. 15 de agosto de 2021. Portanto, nós estamos no segundo semestre de um ano dificílimo. Já são quase 580 mil pessoas mortas. Uma tragédia. Poucas famílias que eu conheço não foram afetadas diretamente com luto nesse tempo tão difícil. E isso eu não estou nem falando das incontáveis pessoas que não morreram, mas estão com sequelas, algumas sequelas gravíssimas. Precisando de fisioterapia, precisando de oxigênio. Dias difíceis, dias complicados. Um ano em que muitas e muitas crianças ficaram sem serem alfabetizadas. Um ano em que o mês de julho de 2021 foi registrado pelas agências reguladoras do clima ao redor do planeta como o ano mais quente registrado na história.
incêndios devastaram regiões imensas da Sibéria, da Grécia, da Algéria, do Pantanal brasileiro. Um ano que dizem é o ano que vai ser o ano zero do começo da tragédia humana, com o descaso no clima, nos biomas. Esse foi um ano terrível, em que populações indígenas foram massacradas por garimpeiros ilegais. Esse é um ano difícil, em que famílias se dividiram por causa de questões políticas. Um ano difícil em que bate-boca entre parentes afastou amigos, afastou familiares uns dos outros. Um ano difícil em que você pegar um Uber e começar uma conversa com o motorista pode ser perigosa por causa de questões políticas. Um ano em que pela primeira vez, desde que o Brasil voltou à democracia, nós vimos tanques. Sim, alguns deles bem fumacentos, mas nós vimos tanques ameaçando a frágil democracia brasileira. Um ano em que a pobreza cresceu, milhões de brasileiros estão desempregados, gente morando na rua, gente passando frio e calor, morando em palafitas. Um ano difícil. E eu sei que todos estamos exaustos, cansados, fadigados. Estamos no limite da fadiga. Nós estamos como aqueles maratonistas que a gente vê, que terminam os 42 quilômetros, 195 metros de uma maratona, com as pernas trôpegas. Nós estamos mais ou menos como esses e essas maratonistas que chegam no limite da exaustão física e mental. E nós estamos de gatinhas tentando avançar nesse problema gravíssimo que a humanidade atravessa. Hoje, 15 de agosto de 2021, é também o dia em que a frágil vida daqueles que moram no Oriente Médio está abalada pelo avanço de um grupo medieval chamado de Talibã, retoma o Afeganistão e provoca, através de um grupo obscurantista, sim, de raiz islâmica, mas que é uma seita obscurantista, uma seita que não respeita os direitos das mulheres, retoma o Afeganistão e traz de novo uma nuvem de medo e de pavor sobre aqueles que moram naquelas regiões. O texto que eu li para vocês hoje, Paulo faz uma comparação entre os atletas que correm no Olímpio, os atletas que correm no estádio, e a nossa corrida, a nossa caminhada, o nosso trote como seguidores de Cristo. Sim, porque como seguidores de Jesus, nós também estamos numa corrida. Numa corrida de sobrevivência, numa corrida de preservação dos nossos afetos, dos nossos amores, da nossa compaixão. Nós estamos sim numa corrida. Só que Paulo diz, a diferença entre a nossa corrida e a corrida daqueles que competem no estádio é que lá no estádio, um só ganha o prêmio.
Mas há um prêmio reservado para todos aqueles e aquelas que não desistem. Mesmo que você esteja de 4, engatinhando, até chegar à linha de chegada. O apóstolo Paulo diz: não desistam. Não desistam. Porque nós podemos sim reivindicar uma vitória que premia não só um, que premia os pais, as mães, os tios, as tias, que premia homens e mulheres, jovens, idosos, que correm a carreira que nos foi proposta. Eu, quando era da Assembleia de Deus, eu lembro que a gente cantava lá nos ambientes pentecostais que eu fazia parte, e essa música ainda está comigo. Serei fiel, Senhor Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia do meu viver, serei fiel. Oh, que linda essa música. Mas para que a gente tenha a vitória, essa vitória que é comum e que não só premia o que chega na frente, essa vitória que é sua, essa vitória que pode ser minha, que pode ser de quem está no Amazonas, ou no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou no Paraná, ou em Tocantins, essa vitória. É preciso a gente entender alguns princípios que Paulo tenta nos ensinar. Primeiro, para sermos vencedores e reclamarmos a coroa da vitória, é preciso, e eu quero colocar 4 pontos para vocês. Primeiro, é preciso que nós encaremos os desafios da vida com dignidade. Porque vejam, correr a carreira cristã não é competência. Não é ser mais competente em quem consegue ter acesso a Deus, quem consegue a resposta de orações. Não. O que Paulo está querendo nos ensinar quando ele diz assim, olha, eu estou correndo a carreira e há um prêmio e corram de tal modo que alcancem o prêmio. De tal modo, não é porque você se superou na musculatura, na capacidade cardiorrespiratória, é que você correu com dignidade. Porque o que marca a vida cristã, o vencedor, é aquele que compete não para vencer. É aquele que corre a carreira que nos foi proposta não para superar o outro. Corre a carreira que está proposta porque quer viver uma vida de integridade de tal modo, Paulo diz, de tal maneira, que aqueles que olhem para você, mesmo que você esteja no último lugar, mesmo que você chegue na maratona 1 hora, 2 horas depois que chegou o campeão, mas o jeito que você correu, a integridade com que você enfrentou a vida é o que conta. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, por exemplo, agora nas Olimpíadas eu vi um time de futebol que perdeu para o outro de 11-0. Aí eu fiquei pensando, 11-0 do segundo tempo. Era um time feminino de futebol e as meninas estavam perdendo de 11-0 e no segundo tempo fizeram 11-1. E eu fiquei pensando, da onde é que essa pessoa, ou esse time, ou essas meninas, conseguiram força para ir atrás de um gol depois de ter levado 11
Porque o que importa não é se perdeu de 10, ou de 11, ou de 15, ou de 3, ou de 1. O que conta é a postura, é o porte com que essas meninas se comportaram, mesmo em face de uma derrota numérica. Por que que um maratonista, e eu sou apaixonado por maratona, porque eu já corri 21. Por que que um maratonista, que está no 50º lugar, termina a prova sabendo que ele não vai ganhar nem pódio, nem medalha, e sequer o nome dele vai ser lembrado? Ele está em 50º lugar. Porque o maior prêmio não é colocar a medalha no peito. O maior prêmio é saber que eu andei pela vida com integridade, cabeça erguida, paz ao colocar a cabeça no travesseiro, que eu enfrentei inclusive a derrota, as perdas. Eu lembro de um brasileiro, há muitos anos que eu li, ele tentou cruzar o Canal da Mancha a nado. O Canal da Mancha é aquele estreito de mar que separa a Inglaterra da França. Eu já atravessei o Canal da Mancha de navio. As águas são turbulentas, o vento açoita. E um brasileiro tentou atravessar o Canal da Mancha a nado e não conseguiu. Ele estava a 1 quilômetro de chegar, o frio, as correntes marítimas, as ondas, e ele não teve forças, e um bote veio e o resgatou do mar. E o repórter que estava lá, tentando fazer uma reportagem inédita de um brasileiro cruzar o Canal da Mancha, quilômetros e quilômetros nadando, perguntou a ele: você está decepcionado porque não conseguiu? Ele disse: não. Eu não estou decepcionado de ter tentado cruzar o Canal da Mancha, porque esse era um desafio que eu tinha desde criança. E agora eu vou poder dormir dizendo para mim mesmo que tentei. Não consegui, mas pelo menos eu vou dormir dizendo eu tentei. E segundo, eu não estou decepcionado que eu não consegui atravessar o Canal da Mancha, porque a partir de agora, todas as vezes que eu ver uma pessoa conseguir atravessar o Canal da Mancha, eu vou elogiar essa pessoa, porque eu sei o quão difícil é. Por isso é que Paulo nos diz em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Porque na corrida cristã, da vida de Jesus, o que vale não é o prêmio de quem conseguiu chegar no topo, quem tem mais respostas de oração catalogadas num livrinho ou num caderno em casa, não. O que vale é você ter feito de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que quem faz de todo o coração recebe do Senhor a recompensa da herança. Eu falei que eram o prêmio da nossa carreira e da nossa corrida, eram 4 que Paulo estava sugerindo para nós. Eu já falei o primeiro, deixa eu falar o segundo. Nós, na nossa carreira de vida, na nossa caminhada, temos que nos lembrar que os valores subjetivos
não perceptíveis, são maiores do que as recompensas concretas. Os valores subjetivos, imperceptíveis, são maiores, são melhores do que os valores concretos. Paulo diz isso aqui. Alguns correm a carreira para receber um prêmio, uma medalha. Mas nós recebemos um prêmio que ninguém sabe o que é. É subjetivo. Qual o prêmio de andar com Deus? O que Paulo ganhou? Ele disse, eu corro olhando para a minha recompensa. Mas qual foi a recompensa de Paulo? Os amigos o abandonaram, ficou sozinho no resto da vida, no fim da vida. Com exceção de Timóteo, companheiro leal que Paulo tinha, e mais umas 2 pessoas, todos o abandonaram, ele diz, numa das suas cartas pastorais, todos me abandonaram. Morreu jovem, degolado, cortaram a cabeça dele fora. Pobre, numa cadeia. Qual o prêmio? Eu acho que o prêmio subjetivo é aquele prêmio de dizer assim, eu estou do lado certo da história. Eu estou do lado de onde Jesus andaria. Eu estou ao lado de pessoas dignas, corretas. Talvez sem dinheiro, talvez sem prestígio, talvez sem as benesses do poder político. Mas saber que eu sou companheiro de estrada de gente como Jesus de Nazaré, vale a pena. Vale a pena sim andar ao lado de pessoas cujo legado histórico é honroso, é louvável, é digno. Então vejam, quais são os benefícios da nossa vocação, da nossa vida com Cristo? Não sei. Mas aquela coisa de dizer assim, vale a pena. Vale a pena andar com Deus. Mesmo que eu perca tudo. Eu já falei para vocês que eu já escrevi na capa de uma das minhas primeiras Bíblias, eu acho que eu nem tenho mais, tão rasgadinha ela tinha, mas virou um lema da minha vida. O valor de uma causa é determinado não pelo que os seguidores ganham. O valor de uma causa é determinado pelo preço que eles estão dispostos a pagar por ela. Para termos um prêmio na nossa caminhada, mesmo perdendo, eu saber que estou com uma vida alinhada à vida de gente que recebe o aplauso de Deus do céu. Terceiro, eu falei que eram 4, estou no terceiro. Para a gente ganhar o prêmio, para a gente correr a carreira, nós precisamos, em terceiro lugar, saber escolher o que é banal e o que é essencial. Nós precisamos diferenciar
o essencial do banal. E aí Paulo diz aqui no texto, capítulo 9 de 1 de Coríntios, versículo de número 25, ele diz assim: eu corro, eu estou competindo nos jogos, não como quem esmurra o ar. Eu não estou vivendo como quem esmurra o ar. O Brasil ganhou medalha em boxe. E eu vi, né, os competidores, antes de entrarem no ringue, eles ficam esmurrando, que eles chamam de shadow training. É esmurrando a sombra, esmurrando o ar. E Paulo diz assim: não, eu não estou esmurrando o ar, eu não estou dando murro. Perdido. Eu sei diferenciar onde eu vou colocar as minhas energias, o meu vigor, a minha ênfase, o meu foco, e aquilo que eu devo deixar de lado. Não vou gastar minhas energias à toa. Há alguns anos eu corri uma maratona com o Vili. O Vili, meu genro, e eu estávamos na linha não, nós estávamos na multidão que ia partir para uma maratona. E assim do nosso lado, tinha um homem, obviamente, era a primeira vez que ele corria uma maratona. Assim, 5 minutos antes da prova começar, e ele, não sei se ele queria se mostrar, eu não queria ser o que ele queria fazer, mas ele começou a fazer apoio de frente. E as pessoas que estavam ao redor começaram a rir dele. Porque uma das máximas da maratona é que você poupe as suas energias. Você não pode sair desembestado os primeiros 2 quilômetros. Você não pode fazer apoio de frente, você está gastando energia à toa. Essa energia de você fazer um apoio de frente antes de uma maratona, quando chegar no quilômetro 36, vai lhe faltar. Nós devemos ser meticulosos em como gastamos as nossas energias. E agora, nesse tempo tão grave, tão difícil, mais ainda. Onde você gasta a sua energia? Com o que você gasta o seu tempo? A Jerusa, minha mulher, vem ultimamente falando muito sobre vampiros espirituais. Os vampiros espirituais são essas pessoas que sugam as suas energias. São pessoas que se alimentam do sangue da alma. Uma metáfora que eu estou usando aqui, né? Como se a alma tivesse sangue. São pessoas que se alimentam da força do outro. São parasitas. Cuidado com quem você gasta as suas energias, como você gasta as suas energias. O que é essencial e o que é banal. Não fique esmurrando no ar. Os doutores da lei, na época de Jesus, gastavam as suas energias em distinguir detalhes da lei. Ficavam em busca de tio, de cedilha, de vírgula, ponto e vírgula. E Jesus disse: olha, vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo energia, vocês deviam ler o texto em busca de misericórdia, de benignidade. Os fariseus gostavam de cobrar dos outros um rigor tão estreito no cumprimento da lei,
e perderam as energias quando foi necessário que esses mesmos fariseus fossem clementes, fossem bondosos, fossem compassivos. Eles não tinham mais energia nenhuma. Não esmurre o tempo, o ar. Não gaste suas energias. E se você for assim criterioso em dizer isso aqui não é tão importante, isso é mais importante, há um prêmio. E em quarto lugar, a carreira que nos está proposta, Paulo diz que ele esmurrava o corpo, ele submetia o seu corpo a uma disciplina, para que pregando ele aos outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado. É interessante. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que é que me desqualificaria como seguidor de Jesus? Essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer. O que é que nos desqualificaria na corrida? Não sei se vocês já viram competições de atletismo, de natação. Quem queima a largada é desqualificado, vai para casa. Não pode avançar na frente dos outros. Ouvi também notícias de atletas que foram desqualificados porque tomaram esteroides. Que a gente chama no linguagem, né, do dia a dia, a gente chama de bomba. Tomaram bomba. Criar mais músculo do que o competidor para ganhar dele. Isso desqualifica. Se o comitê antidoping das Olimpíadas detectar uma substância errada no corpo de alguém, está desqualificado, vai para casa. Ou não compete mais, nunca mais. Mas nós temos que fazer uma pergunta não do atletismo. Nós temos que fazer uma pergunta espiritual. O que é que desqualifica? Ora. Eu sei o que é que desqualifica na maioria das igrejas evangélicas. Desqualifica pecado sexual. A nossa régua moral é implacável com quem comete dentro dos nossos critérios algum deslize sexual. Aí é julgado, é disciplinado, é execrado, é excomungado. Ou excomungada. A gente considera um desqualificado quem tropeça na doutrina. Existe uma verdadeira caça aos, entre aspas, hereges. Esse aí errou, esse aí é um apóstata, essa aí é uma herege. Mas peraí um instantinho. O que é que você acha que desqualificaria Paulo? Que ele disse assim, eu submeto o meu corpo a uma disciplina para que eu, ensinando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O quê? Eu acho que o que desqualificaria um cristão é a ausência do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito de Deus em nós é a marca. E qual é o fruto do Espírito que eu gostaria de ver em alguém? Para dizer, esse aí está correndo a carreira de Jesus com integridade. Que esse aí não está desqualificado, que esta não está desqualificado. Amor, benignidade, longanimidade.
bondade. E é isso que eu hoje reclamo, que nós precisamos ver mais na vida cristã. Eu não acho que você está desqualificada ou desqualificado porque cometeu algum deslize na sua adolescência. Eu acho que você está desqualificado se você mostra na sua vida a ausência do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Eu quero saber se o servo de Deus é indulgente, compassivo, hospitaleiro. Se ele está ladeado, a gente iracunda, rabugenta, ressentida, odiosa, discriminatória. Eu quero saber se o homem ou a mulher de Deus, nesses tempos cascudos e difíceis que nós estamos vivendo, tem uma respeitabilidade de vida tal que os outros, olhando para nós, glorifiquem o Pai que está nos céus, porque foi isso que Jesus nos disse no Sermão do Monte. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia do meu viver, serei fiel. Deixa eu terminar lendo para vocês novamente. 1 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24 em diante. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Querido Deus, eu te peço, nesses tempos tão tenebrosos, nesses dias tão difíceis, nos dias em que há uma banalização da morte, há uma legitimação da violência, há discriminação e preconceito para todo lado, eu te peço que nos ajude, através do teu Espírito Santo, a sermos sal, sermos luz. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida de tal maneira que o prêmio da nossa vida seja o prêmio de vivermos ao lado, como e perto de Jesus de Nazaré. Ajuda as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão com a casa em lágrimas, pessoas perplexas, pessoas doentes, pessoas empobrecidas, pessoas amedrontadas, homossexuais e transgêneros que estão amedrontados, indígenas que estão amedrontados, pessoas que estão acuadas nesse tempo tão violento,
tão difícil, ao redor do mundo, ao alcance da minha voz. Que esta manhã, que esse dia, que essa noite seja uma abertura para que o Espírito de Deus visite, transforme, cure e anime homens e mulheres. É assim que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Hoje, às 5 horas da tarde, eu e a Jerusa, pastora Jubes, doutora em psicologia, doutora em ciências da religião, psicóloga, e pastora, vamos conversar às 5 horas da tarde. Numa live, a gente vai bater um papo com vocês, 5 horas da tarde, hoje, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Convide alguém, venha, participe conosco, vamos fazer esse bate-papo juntos e juntas, tá bom? Hoje, 5 horas da tarde, temos um encontro marcado, então. Que Deus abençoe você. Receba agora a bênção apostólica. Se você estiver em casa, eu convido você para levantar as mãos assim, em posição de receber. Se você estiver em algum outro ambiente e isso for constrangedor, não tem problema. Mas deixa eu impetrar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que o ânimo, o fôlego do Espírito Santo de Deus estejam com todos, com todas, aonde a minha voz chegar. É o que eu te peço para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.